Olá, Jordana, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Missão 100 Dias. Resolver questão de direito constitucional é comigo, Cabo Everton, cabuloso. Pegou mesmo esse apelido, né? O pessoal chega aqui na LJ, o pessoal já vai falar, chegou cabuloso. Então, vai subir a hashtag aí, não vai? Missão 100 Dias, cabuloso, constitucional. Brincadeiras à parte. Senhores, iremos trabalhar hoje, né? Tema que despenca em prova, já falei, direitos e garantias fundamentais é importante, não tem como fugir, não tem como ser soldado da Polícia Militar se não souber isso aqui, né? Tem que saber de frente para trás, de trás para frente, certo? Mas não iremos falar hoje sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. Nós vamos falar mais para frente também, vamos voltar, né? Mas nós vamos falar hoje sobre direitos da nacionalidade, né? Professor, por quê? Você fala que é importante também, né? No último concurso caiu duas questões de direito e garantias fundamentais. Caiu duas, né? E aí, dessas duas questões, uma foi sobre o artigo 5º e outra sobre nacionalidade. Então, uma foi direitos e deveres individuais e coletivos e a outra de nacionalidade. Nós iremos resolver essa aqui. Já resolvi ela anteriormente na correção de prova do ano passado, mas vou resolver de novo aqui para vocês entenderem de uma vez por todas como é que funciona nacionalidade. Certo? Comecei, viu? Tamo aí. Lembrar alguns pontos importantes para você não voar. Não pegar o bonde andando aí e errar tudo. Direitos e garantias fundamentais, né? É gênero. Os direitos fundamentais é gênero. É gênero. Que tem como espécie, aqui ó, dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais que não caem em sua prova, dos direitos de nacionalidade que nós vamos estudar hoje, dos direitos políticos que nós vamos estudar posteriormente, partidos políticos que não caem em sua prova, mas é também direitos fundamentais. Certo? Então tá aqui, ó, direitos fundamentais, é o tema, né, maior, o tema que nós iremos trabalhar hoje, nacionalidade. Questão 1. Com base na Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, não é privativo de brasileiro nato o cargo. E agora? Mudou o comando, não mudou? Quando muda o comando, nós temos que trabalhar o cérebro. Vamos fazer a marcação necessária. A marcação necessária é não é privativo de brasileiro nato. Então, o que eu quero que você entenda? Não é privativo de brasileiro nato? Nós vamos para as alternativas. E nas alternativas, senhores, é que nós vamos entender, né? Voltar aqui, peraí. É que nós vamos entender o que a questão quer realmente. E a alternativa A, nós temos o oficial das Forças Armadas. Oficial das Forças Armadas. O que a PM pode colocar aqui? De acordo com a Constituição, o oficial das Forças Armadas tem que ser brasileiro nato. E eu já te falo o motivo. Questão de segurança nacional. Nós iremos estudar mais para frente, e você já viu o conteúdo, né? O conteúdo sobre o artigo 142, que o pessoal tanto pede nas ruas, né? Pediu nas eleições aí, esse negócio todo. Das Forças Armadas. As Forças Armadas, senhores, ela é responsável pela segurança do Brasil, interna e externa. Claro que externa, ela vai ter mais eloquência, ela vai ser mais gritante, ela vai ser mais latente. E no conteúdo interno nós temos as polícias. Claro que vai aplicar a segurança, sim, mas ela é subsidiária. Né? Primeiro as polícias, depois, então, caso não dê conta, o Exército assume a porrada, o tiro e a bronca. Né? Mas, sob o viés internacional, as Forças Armadas têm esse papel de defender a soberania do Brasil. E se eu tenho um cargo importante, que é o cargo de oficial das Forças Armadas, eu era louco para ser oficial das Forças Armadas. Tentei concurso com 16, 17 anos. É o concurso da SPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que depois você vai para a AMAN, né? Academia Militar das Agulhas Negras.
Se eu não me engano, na época era o 5º concurso mais difícil do Brasil. Não sei se ainda é. Mas na época era o concurso um dos mais difíceis do Brasil. Estava ali entre os tops, né? E eu tentei, na primeira vez passei, né, longe, na segunda vez quase que eu passei, levei pau em química, né? Inclusive depois eu consegui, né, aprender química, mas já era tarde porque eu não tinha mais idade. Eu era louco para ser oficial das Forças Armadas. E a responsabilidade é tremenda porque eu tenho o papel de garantia da segurança nacional. O oficial das Forças Armadas é o oficial que futuramente vai ser general. É aquele cara que vai comandar o exército. É aquele oficial da aeronáutica que vai comandar a aeronáutica, vai comandar o ar. Né? Porque geralmente eles atacam, né, pelo ar. Mas também pode ser aquele oficial da Marinha que vai comandar as ações, né, de defesa nacional no mar, em regra, né? Então, senhores, perceba que questão de segurança nacional, eu tenho que ter brasileiro nato. É aquele inato, é aquele que nasceu aqui no Brasil, por exemplo, certo? Então, eu tenho que ser brasileiro nato. Não posso ser naturalizado. É aquele que saiu fora do Brasil, nasceu fora do Brasil e veio para cá por opção e ganhou a nacionalidade brasileira. Não, eu tenho que ser nato. Meu sangue tem que ser verde e amarelo, de essência, certo? Então, os oficiais das Forças Armadas têm que ser brasileiro nato. O vice-presidente da República, questão de interesse nacional, né? Também tem que ser de brasileiro nato. O ministro da Defesa, perceba aqui uma coisa. Eu tenho o ministro da Defesa, aquele que está abaixo, né, do presidente. Aqui está o Ministério da Defesa. O ministro vai estar aqui. Acima aqui, ó, o presidente da República. Ele que é o chefe supremo das Forças Armadas. Então, quando você vê o presidente, né, então o presidente aí, no governo de 2019 a 2022, o seu presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, fala assim, eu sou o chefe das Forças Armadas, o chefe supremo. Ele não está errado, não. Para de querer ser político de tudo, né? Para com essa situação. Você tem que ser técnico. Então, quando ele fala que ele é o chefe supremo das Forças Armadas, ele está correto, porque o artigo 142 da Constituição fala assim, o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas. Certo? Mas temos um intermediador. Qual é o intermediador aqui? O ministro da Defesa. Eles também, senhores, esse também tem que ser nato. Tem que ser nato. Certo? E aí o seguinte, não é privativo de brasileiro nato o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar. Certo, senhores? Não é. É esquisito, mas a Constituição assim quis. Caso a Constituição queira mudar, é possível? Sim, é possível. Desde quando faça por propósito de emenda à Constituição, tenha a votação e vai para o Congresso para aprovação. Aprovou, pronto. Está funcionando. Mas, por enquanto, o ministro do Superior Tribunal Militar não precisa ser brasileiro nato. Não precisa ser brasileiro nato. Qual foi a pegadinha que o CRS pode tentar colocar na sua, né, cachola? É isso aqui, ó. Porque os ministros do STF, ministro do STF, tem que ser brasileiro nato. É que isso que te confundir, né? Na correria você passa batido. Mas aqui não, Juvenal. Aqui é diferente. São 100 dias, treinamento com questões, é para te orientar, te indicar o norte, onde é que você deve marcar, qual o raciocínio jurídico que você deve ter. Questão 2. Esta sim caiu na prova da PM do ano passado. Eu já resolvi ela na resolução de questões que teve, né? Na correção de prova. Mas eu volto a frisar uma coisa. Que esta questão, muita gente
principalmente a concorrência, falou, vá anular, né? Vá anular porque induziu o candidato a erro. E eu falei, não vai anular. O cara, você é doido, você é afim, você não sei o quê, você está puxando saco. Não, senhores, eu sou técnico. Eu estudei direito constitucional, amo direito constitucional, amo direito penal e sei até que ponto eu posso ir. Então tá tudo aqui nessa cachola. Tem um subtenente, na verdade um primeiro sargento lá, amigo meu, que trabalha com nós lá na PM, que eu falo com ele assim, eu queria ter, ele tem 5 divisas, né? 3 divisas é sargento, 4 divisas é segundo sargento, 5 divisas é primeiro sargento. Ele vai concorrer a sub agora. Eu falo assim, um dia eu vou ter esse tanto de divisa. Eu falo com ele, né? Chega a andar pesado, assim, os braços pesados, parecendo uns kart de banana. Eu falo com ele. E ele fala assim, ô filho, você vai ter. Você vai ter. Inclusive, se você quiser ter até uma passadeira aqui em cima, você vai ter. Só que eu queria ter a cabecinha que você tenha, a cachola, essa capacidade de raciocinar juridicamente falando. E aí a gente sempre troca figurinha porque, né, igual eu falo, essa harmonia entre as graduações, né, existem. Não é porque é superior que a gente é inimigo, não. Pelo contrário, a gente é bastante amigo. E aí, já ajudei ele muitas vezes, e ele também já me ajudou com os conselhos dele, principalmente em procedimento. O que você acha disso aqui? Chamei eu de cabuloso, né? Falei, o que você acha disso aqui? Ué, tô cabuloso. Falei assim, é sim, sargento. Ele, beleza. Vai, ó, você vê, cabeça pensante, né? Então, eu falei que não ia anular e não anulou. Como de fato não anulou. Simplesmente por causa disso aqui, ó. Analise o breve relato abaixo, considerando apenas as informações nelas contidas. Né? Considerando apenas a informação nelas contida. E assinale segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, a alternativa correta. Então, eu vou aqui, já vou colocar aqui a alternativa correta. Certo? Aí eu venho aqui e vou destacar outra coisa. Considerando apenas as informações nelas contidas. Ó aspas aqui, ó. Ó aspas aqui. Não está induzindo ninguém a erro. Está exigindo de você tão somente uma interpretação do conteúdo e não da Constituição. Uma interpretação do conteúdo para aplicar o caso concreto de acordo com seu conhecimento no direito constitucional. Fechado? Nem sei falar esse nome aqui. Anelise, sei lá. Não é importante. João, pode ser também. Nasceu no Brasil, né? Nasceu no Brasil. Filha de 2 holandeses. Então, os pais são estrangeiros. Falou que estão a serviço do país de origem? Não falou. Não falou. Considerando apenas as informações contidas. Nasceu no Brasil. Filha de 2 holandeses. Passado pouco mais de 5 anos, vivendo no país, ou seja, no Brasil, mudou-se para a Holanda. Foi embora. Com a família, né? Onde viveu por mais de 13 anos. E, posteriormente, já atingida a maioridade, resolveu retornar ao Brasil. Depois de mais de 10 anos vivendo em uma pequena cidade no sul do país. Esse nome aí que eu não sei quem é, Anelise, sei lá. Se casou com um brasileiro. Se casou com um brasileiro. Com quem teve 2 filhos. Contando ao todo mais de 15 anos de residência no Brasil. E desejando ficar no país permanentemente, né? Permanente. Ela então decidiu requerer a nacionalidade brasileira. Entre aspas, todas essas informações. Certo? Professor, você sinalizou muita coisa e eu perdi. Eu estou mais voando do que... Beleza. Qual a Cadê? Informação? Essa aqui. Beleza. O que eu posso te orientar para você fazer aqui? Marque
Mais importante aqui, eu marquei as informações, mas vou marcar as palavrinhas-chave agora para você entender como que a gente resolve esse tipo de questão. Primeira coisa que você marcou aqui, com 100% de certeza, é as aspas. Quando você marca as aspas, nada mais é de que você está frisando que é a interpretação não da Constituição, mas do texto. É mais português do que Constituição, certo? Nasceu no Brasil. Logo, ela é brasileira. Brasileira. Ninguém tem dúvida. Mas eu tenho que saber se é nato ou naturalizado. Por quê? Filha de holandeses. Falou que está a serviço do Brasil? Não. E aqui está um bizu. Se eu sou holandês, mudei para os Estados Unidos e venho a serviço dos Estados Unidos para o Brasil, opa, mesmo que venha a nascer um filho aqui, será brasileiro nato. Por quê? Tem que estar a serviço do país de origem. Qual a minha origem? Holandês. Certo? Mesma coisa para os chineses. Geralmente, o pessoal do Japão, melhor dizendo. O Japão gosta muito de robótica, né? Eu sou expert em robótica. Aí uma empresa dos Estados Unidos me contratou. Eu mudei para os Estados Unidos. Só que aí montou uma filial no Brasil. E eu venho para o Brasil trabalhar para essa empresa de robótica. Eu estou a serviço do meu país de origem? Não. Se chegar a ter alguma situação aqui de nascimento, vai ser brasileiro nato. Certo? Lembre-se que a palavrinha mágica é brasileiro nato em virtude de quê? Não tiver país de origem, né? Se tiver a serviço do país de origem, aí não. Aí outros 500. E aí você vai marcar aqui também que resolveu retornar para o Brasil, né? Contado ao mais, todo mais de 15 anos de residência, essa aqui seria a informação desnecessária. Desejou, né, permanentemente ficar no Brasil, decidiu requerer. Primeiro, nós sabemos que o direito de petição é inerente. Você pode pedir o que você quiser. O não você já tem. Na Polícia Militar também é assim. Você está querendo uma folga. Em regra, você está de serviço. Você está de serviço. Ah, eu quero uma folga. Vou pedir o tenente lá, comandante do pelotão. O que ele vai fazer? Vai falar, confirmo sim ou eu autorizo. O não você já tem, Valtinho. O não você já vai ter, né, aluno? Então, você tem que ir lá e pedir o sim. Ô, tenente, dá uma folga aí, tal dia eu tenho isso e esse compromisso, tem como você me dar uma folga? Ou então troca meu horário. Simples assim. Certo? Já leva a demanda com a solução. Ô, tenente, eu tô querendo folgar tal dia, se eu importa se fulano, né, permutar serviço comigo, já leva uma solução. Eu já, geralmente, quando eu vou na administração, já faço isso. Já vou, levo a demanda já falando a solução. Se eu autorizar, pode ser assim, ser assim. E aí, pode ou não? Pode. Fechou. Né? Beleza. Então, nesse caso aqui, pedir, senhor, você pode pedir o que você quiser. O que vai caber a administração pública falar? Sim ou não. Simples assim. Então, diante disso, responda. Annelise, né? Annelise, será? Já falei que eu não sei esse nome, não. Nome holandês não é comigo, não. Será considerada brasileira naturalizada? Gente, nós pegamos do texto lá que ela nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. Me escrevi errado aqui. Nasceu no Brasil. Se ela nasceu no Brasil, você tem que verificar. Você tem que verificar se ela nasceu e tem pais a serviço. Se tiver os pais a serviço do país de origem. Origem. Não vai ser outro, não. Tem que ser o país de origem. Se for o país de origem, ela vai ser holandesa. Mas nesse caso aqui, nós extraímos do texto que não falou se os pais dela estavam a serviço. Então, logo, ela nasceu no Brasil, e os pais delas não estão a serviço. Então, ela é brasileira nata.
A princípio. Não falou nada, então é brasileira nata. Naturalizada? Negativo. Será considerada brasileira naturalizada, mas somente se não tiver nenhuma condenação penal. Misturou. Né? Misturou tudo. Naturalizado, aquele negócio todo. Não. Está errado. Não terá nacionalidade brasileira, uma vez que os 15 anos de residência exigidos pelo texto constitucional devem ser ininterruptos. Misturou tudo de novo. Misturou tudo. Está errado. Será considerada brasileira nata. Certo? E o resultado foi: não anulou a questão, considerou e muita gente acertou só com base na minha aula, principalmente na aula de revisão de vestes, porque eu falei essa questão. Falei, vai cair nacionalidade. Lembre-se que é do país de origem. Tem que estar a serviço. Não falou nada disso, então nasceu aqui, tum. É o critério, né? É o critério utilizado aqui, o solis. Nasceu em território, um solo brasileiro? É brasileiro. Salvo que, se for isso, se for aquilo, é uma das causas de salvo aqui, se tiver a serviço do país de origem. Então, o critério utilizado foi o solis. Né? Nasceu em território brasileiro, tá valendo. Fechado? Beleza, né? Não tem estresse. Fácil demais, né? Fácil demais. Quem falou que tava... vai anular, tava voando, né? Levou tiro na asa, que não anulou. Vamos para a terceira questão. Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, responda marcando a incorreta. Opa, mudou o comando. Mudou o comando, tem os apetrechos. Qual os apetrechos? Tem que ir lá marcar. Né? Assim como muda o comando do batalhão, que tem solenidade, que negócio tudo, tem que mudar aqui. Certo? Mudou o comando, você já vem para cá. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seus países, são brasileiros naturalizados. E aí? São brasileiros naturalizados? Não, são brasileiros natos. 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 Certo? Essa é a resposta correta, porque ela está errada. Se nasceu na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esse não esteja a serviço do seu país, é brasileiro nato e não naturalizado. Nato, certo? Vou colocar aqui. É nato, não é natos, não. Brasileiro nato. Porque a outra está errada. Os nascidos no território, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, são brasileiros natos. E aí? Tá correto? Tá correto, mas não é a resposta certa da nossa questão. Tá correta conforme o texto constitucional. Certo? Nasceu no território estrangeiro, mas é filho, os pais estão a serviço da República Federativa do Brasil, né? Então, já era. Já era. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, olha só, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, são brasileiros natos. São brasileiros natos. Tá certo. Igual está na Constituição. Isso aqui é para resguardar o interesse da pessoa lá, que nasceu no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe. Foi registrado na repartição brasileira competente. Certo? Mas aí, independente disso, vamos supor que ele não foi registrado lá. Olha o ou aqui, ó. Ou. É um ou outro, não é os dois, não. Ou venha a residir na República Federativa do Brasil. E aqui sim, e optem em qualquer tempo. Certo? Então, aqui é a primeira parte. E aqui inaugura a segunda parte. Então, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados na repartição brasileira competente. Ponto. Primeira parte. Nasceu no estrangeiro, pai ou mãe brasileira, registrou na repartição competente, brasileiro. Certo?
Mas aí vem a segunda parte. Ou, esse ou aqui, afasta a primeira parte e vão para a primeira, volta para a segunda, certo? Inicia um novo raciocínio. Residir na República do Brasil, ou Peter, qualquer tempo, né? Depois de atingida a maioridade, são brasileiros natos, certo? Os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira exigida aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano, ininterrupto. 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. São brasileiros naturalizados. Certo? Bacaninha? Sem dúvida, né? Nacionalidade, o conteúdo é pequeno, dá para você memorizar de boa, sem estresse. Né? Vamos para próximo. Questão 4. Nos termos da Constituição, responda marcando a incorreta. Opa, comando. Qual comando? Comando aqui. Incorreta. Se é incorreta, senhores, mudou o comando. Que a regra geral é correta, não é? Então, mudou o comando. Nós temos que entender que, nos termos da Constituição, responda marcando a incorreta. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano, ininterrupto e idoneidade moral, são brasileiros? São brasileiros? São, mas são natos? Não, é naturalizados. Show. Naturalizados. Fechou? E aí? Marque a letra A, que essa é incorreta de acordo com a questão está pedindo, mas ela é de acordo com a Constituição. Ela pecou nesse fato aqui de ser nato, certo? É naturalizado. Beleza? Se tivesse colocado aqui brasileiro naturalizado, estava certinho, bonitinho, não alterava nada, certo? Mas aqui é marcar a incorreta. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, olha, há mais de 15 anos, ininterrupto e sem condenação penal, esse aqui está somando, né? Está somando. Há mais de 15 anos, certo? 15 mais condenação penal, né? Não pode ter. Desde que requeiram a nacionalidade brasileira, são brasileiros naturalizados. E aí? Tá certo ou tá errado? É brasileiro nato ou naturalizado? Se é estrangeiro, né? Se vem para o Brasil, é naturalizado. Igual tá aqui, ó. Né? Igual tá aqui. Então, certíssimo, a letra B. Letra C. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. São brasileiros naturalizados. Senhores, reciprocidade. Você me trata bem que eu te trato bem. Você me faz um favor que eu te faço um favor. E aí, nessa situação, nasceu essa alternativa C. O Brasil tem reciprocidade com os países de reciprocidade em favor de brasileiros, né? O país estrangeiro tem reciprocidade com o país brasileiro? Tem. O país trata ele bem, troca figurinha os dois, conta casos dos presidentes, senta na mesa e vai trocar ideia. Mais ou menos isso daqui. Essa amizade, esse respeito. Eu te trato bem, você me trata bem, nós vamos seguir na nossa vida, cada um com a sua soberania, cada um com a sua autonomia, cada um defendendo os seus interesses, mas amigos, né? Então, ok também, está de acordo com a Constituição. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Senhores, bastante cuidado nisso aqui. Eu sei que muitas das pessoas que estão assistindo às nossas aulas são bacharéis em direito, que querem também ser oficiais da Polícia Militar. E aqui nós temos uma linguagem no edital, uma norma no edital oficial da PM, que fala oficiais das Forças Armadas, ou melhor, oficiais das Forças, das Polícias Militares, né? Melhor dizendo, tem que ser brasileiro nato.
Segundo a Constituição, senhores, aqui nesse tema de direito de nacionalidade, não existe essa situação. Então, quando a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição, eu vejo como uma lei que define isso inconstitucional. Só que eu estou falando sob o ponto de vista do direito de nacionalidade, certo? Sob o ponto de vista do direito de nacionalidade, que lá vai falar, é privativo de brasileiros natos, esses cargos, esses aqui. Lá não coloca oficial da Polícia Militar, certo? Então, logo, eu não posso ter uma lei para distinguir, diferenciar, né, colocar distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Mas então, como conversado, a alternativa incorreta vai responder. A nossa questão é a letra A. Letra A. Questão 5. Questão 5. Marque a alternativa incorreta. Mudou o comando, não mudou? Se mudou o comando, nós temos que mudar aqui também. Incorreta. Quando é incorreta, senhores? Nos termos da Constituição. Eu tenho que levar em conta, mudar a chave, que eu quero a incorreta. Por que isso? É a tendência do cérebro, quando muda, de ter essa dificuldade de compreensão. Mudou a situação, você tem essa dificuldade, fala assim, opa, e aí, será se vai, será se não vai? É isso, é aquilo, como é que é? Como é que vai ter essa situação? Será se está certo, se está errado? Certo? E aí você fica meio que voando na maionese. Mas aí não tem estresse, porque você treinando, você consegue fazer. Beleza? Você treinando, você vai lá e faz. Beleza? Mudou o comando, destacou aqui, só prestar atenção. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Tá certo ou tá errado? E aí? Tá certo ou tá errado? Tá certo. Professor, mas não tem a linguagem de Libras também? Senhores, por questão de acesso, né, das pessoas com deficiência, nós temos, então, a linguagem por Libras, né? Linguagem por gestos. Só que aí é o seguinte, nós temos a segunda língua, popularmente falando, é a linguagem de sinais. Mas na Constituição não teve mudança. É conhecida a linguagem de sinais popularmente como a segunda língua do Brasil. E a primeira mundial. Né? Muitas das vezes, né, todo lugar que você vai, você consegue comunicar através do gesto. Certo? Mas nós estamos tratando aqui de uma legalidade. Nós estamos tratando aqui de uma situação que exige um raciocínio jurídico e não popular. Então, você vai falar assim, mas que, né, coisa ruim, né? Como é que eu vou fazer? É questão de garantir os direitos da pessoa com deficiência. Tá, mas a Constituição não foi alterada. Eu até acredito que deveria ser. A Constituição deveria ser alterada para passar a positivar não só a língua portuguesa, mas também a língua de Libras, né? A linguagem por sinais. Isso para garantir que a pessoa com deficiência vai ter realmente, né, todos os seus direitos preservados por aqueles que devem fazer isso. Certo? Como? Alterando a Constituição. PEC alterou, positivou, está valendo. Certo? E aí eu destaco aqui o papel da Polícia Militar de Minas Gerais. Principalmente aqui na 11ª região. Né? Nós temos uma sargento que faz a linguagem de Libras. Nós temos também, né, na sede, lá no Comando Geral, lá na P5, né, na PM5, temos também militares gabaritados que têm essa forma de comunicar. Então, é importante demais. Mas aqui no contexto de prova, você vai entender que a linguagem de sinais não é a língua oficial da República. A língua oficial da República do Brasil é a língua portuguesa. Beleza? Leve essa informação.
A lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo no caso previsto nessa Constituição, né? Nós voltamos aqui para falar, a lei não poderá. E aqui fala, a lei poderá. Ele está querendo a incorreta. Então, a incorreta é essa. Certo? Correta é essa. Senhores, isso aqui é importante, igual eu estou te falando. Pode ser que você, lendo o edital do CFO, lendo o edital da PM, você vai começar a entender que o oficial das Forças Armadas também é oficial da PM, e não é. Os dois são oficiais, não tem dúvida. Só que Forças Armadas, nós iremos ver aqui na resolução de questões, que Forças Armadas é Marinha, Aeronáutica e Exército. Forças Armadas é Marinha, Aeronáutica e Exército. Oficial das Forças Armadas são só esses, que pertencem a essas instituições. Para pertencer à polícia, é oficial? É, mas não é das Forças Armadas, é Força Auxiliar. E aí, Força Auxiliar e Forças Armadas são diferentes. Forças Auxiliares estão aqui, positivados, o rol taxativo, certo? E aqui nós temos as Forças Armadas, que também está lá no artigo 142, quem são essas Forças Armadas. É oficial, eu sei que é, mas uma é das Forças Armadas e uma das Forças de Segurança Pública, auxiliar das Forças Armadas, certo? Cuidado. Na correria você lê o edital e fala, oh, tá certo, eu estou falando sobre o viés do direito constitucional, sobre o direito da nacionalidade. O edital, para mim, não me interessa aqui, não vai cair na sua prova, né? Esse termo aqui, oficial da PM, oficial, não vai cair. O que vai cair é nacionalidade, de acordo com a Constituição. Então, a lei não poderá, né, estabelecer. E ele pediu a incorreta, e aqui está que poderá. Então, já era. Já era. São os símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. Os selos nacionais, né? Tá certo? Tá certo. Tá de acordo com a Constituição. Isso aqui é tão importante, senhores, isso aqui é tão importante, que reza a lenda, lá na Academia de Polícia, que um cadete uma vez, reza a lenda que é isso, não estou passando do jeito que eu fiquei sabendo, que ele saltou um fuzil. Quando ele saltou o fuzil, naquela época não tinha transgressão disciplinar, era crime militar. Prisão administrativa. Ele saltou o fuzil em que tinha o símbolo da República. E aí o símbolo da República, senhores, é importante para o direito constitucional. Que veio positivar. São símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Qual é que tinha lá? Tinha a bandeira, né? Brasão da República, as armas. E aí, nessa brincadeira toda, reza a lenda que ele foi excluído. Eu estou falando para vocês, reza a lenda. Estou falando que é verdade. A lenda é essa. É para você lembrar disso aqui e marcar a questão na prova. Certo? Por que isso, senhores? Nós militares temos um plus, nós temos um sangue diferente. E quando eu falo isso, não é que nós somos melhores, não. É porque realmente a Constituição trata os militares de forma diferente. É tanto que a Constituição não fala dos servidores públicos, fala dos militares. Certo? Daí você tira. Porque não é fácil realmente ser. Nós respondemos na esfera civil, na esfera administrativa, na esfera penal, né? Nós respondemos também na esfera penal militar, na esfera penal comum, na esfera penal militar. Então não é forte, não é fraco, não é qualquer coisa. Não é situação que realmente pegou na esquina e colocou vai ser polícia. Exige um treinamento. Exige essa incorporação de ser militar, né? É diferente, diferente. Não é eu que falo, mas várias pessoas falam que a instituição em si ela é muito organizada pelo fato de ter hierarquia e disciplina e o militarismo, porque outras instituições também têm hierarquia e disciplina, só que não tem o militarismo. E esse militarismo é que fecha, né? É que complementa. É que aí vem aqui em quadro você, né, por ter saltado um fuzil e desrespeitou o símbolo nacional. Você vai lembrar dessa historinha na hora da prova. Faça a associação, você vai lembrar dessa historinha na hora da prova. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Pode, né? Você pode olhar aí que na sua cidade tem uma bandeira própria.
E aí, quando você vai, geralmente na prefeitura tem o pavilhão nacional, nós temos a bandeira nacional, né, a bandeira do Brasil, a bandeira do estado de Minas Gerais e a bandeira da prefeitura, que é a bandeira prefeitura, não, a bandeira do município. Então pode, sem problema nenhum. Beleza? Não tem estresse não. Mas, né, você tem que entender que é símbolo, que pode ter, beleza? Não é simplesmente assim por mero capricho do prefeito, não. Não é porque ele deu uma canetada e ele quis, não. Certo? Existiu um procedimento para chegar até aquela situação, até aquele símbolo ali, né? Símbolo próprio dos estados, do Distrito Federal e do município. Prova disso é que Minas Gerais tem a bandeira dela, né? Bandeira toda branca, um triângulo vermelho, que liberta, que será também. Então, é assim que funciona, beleza? Lembre-se disso na hora da sua prova, que é a questão boba, questão que vai cair na sua prova, dada, e você não pode errar. Questão 6. Soldado AFI, pronto. Soldado AFI. Eu quero ver quem são os soldados AFIs que vão entrar na polícia. É incrível. Por mais que nós temos testes psicológicos, sempre entra um AFI na polícia. Sempre. E aqueles que não entraram na AFI ficam depois. Brincadeira. Mas o que acontece? Galera, a situação só vai descontrair. Eu lembro que na minha época de escola, soldado aluno, tinha um polícia lá que ele tinha dificuldade de marchar. Esse fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, ele não tinha. Você acredita num negócio desse? Psicológico, hein? Psicológico. O cara não aguentava. O cara não aguentava fazer esse ritmo de marcha. AFI? Não sei. Mas característica tem. Doido. Por que AFI? Senhor, você vai aprender. Na linguagem policial aqui, AFI é aquele cara doido. Quando você vai na coisa, fala assim, o cara é AFI milhão. AFI milhão é doido. Né? Doido, não tem conversa. Só para destacar um ponto importante aqui eu falo com vocês, quando tem que fazer, faça. Sem sombra de dúvida, sem errar. A situação que teve aqui na cidade, todo mundo ficou sabendo, né? Repercutiu no estado inteiro. Uma sargento e um cabo atendeu ocorrência de doido. Doido mesmo, varrido. Já tinha pegado faca pro pai, pra mãe, aquele negócio todo. E a mãe e o pai chamou a viatura policial. Acredito que não deveria ser caso de polícia. Né? Mas, infelizmente, o SAMU só desloca se tiver apoio da polícia. E aí nós deslocamos, ou melhor, a guarnição lá deslocou, chegou no local, muito alterado o cara, muito doidão. Parlamentação, tentar negociar, tentar convencer ela a se entregar, e nada. Do nada ele vai para cima da sargento e corta o braço dela. Cortou aqui, ó. Esse corte passou isso aqui. Depois dos exames foi confirmado. Passou muito próximo de uma veia que passa aqui, uma veia mais profunda que passa aqui no braço. E aí o cabo da motorista, da sargento lá, não pensou duas vezes. Rastou o dedo. Tiro. Matou a filha. Matou. Pai chorou, mãe chorou, mas tava doidão. E ele já matou, deu o disparo, o cara caiu no chão. Né? Quando caiu no chão, verificou se realmente foi possível neutralizar ele ali naquele primeiro momento, porque se não fosse neutralizado, deveria atirar mais vezes, sem problema nenhum. Mas se não me engano, foi 2 tiros, não lembro a quantidade de disparo. Mas aí deu tiro, o cara caiu, e aí quando caiu, o SAMU já estava no local. Ele determinou, SAMU, socorro, prestar socorro. E ele também auxiliou. Copom prioridade, devido ao alvejado, manda apoio policial, o SAMU já está no local, mas comunica também ao SAMU, caso queira necessário, né, achar conveniente, mandar um médico. E aí, né, paciência. Despacho ratificador da prisão, despacho não ratificado, ação legítima. Né? Então, vou falar com você, tiver de fazer, faça. Você vai ter que voltar para sua casa. Se for preciso fazer uso da arma de fogo letal, você tem que fazer. Certo? Não morra com arma na mão. Não morra com arma na mão. Melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6. Então, soldado AFI é militar da PM. Mas sonha em ser oficial das Forças Armadas. Né? Eu só não sou AFI, mas era sonho meu ser oficial das Forças Armadas. Porém, a AFI é brasileiro naturalizado.
Ah, professor, como é que ele é brasileiro naturalizado e é soldado da PM? Mano, não tem restrição nenhuma. Nesse sentido, responda nos termos da Constituição. A FI não poderá ser oficial das Forças Armadas, somente oficial da PMMG. E aí? Pode ou não pode? De acordo com a Constituição. E aí? Pode ou não pode? Responda de acordo com a Constituição. Vamos para a letra B, raciocina aí. A FI não poderá ser oficial das Forças Armadas, pois o oficial das Forças Armadas é cargo privativo de brasileiro nato. Tá certo ou tá errado? Analisa aí. Vamos voltar aqui para você ver como é que está o X da questão. A FI poderá ser oficial da PM. Pode ou não pode? De acordo com a Constituição. A FI não poderia nem ser soldado da PM, pois é cargo privativo de brasileiro nato. Quando a questão está meio confusa, e isso o CRS também faz, viu? Coloquei aqui de propósito. Você vê uma questão certa, mas incompleta. Você vê uma questão totalmente completinha, mas está pedindo a incorreta. Você vai e escorrega. Está pedindo uma questão incorreta, você coloca correto, errou também. Quando está muito assim, senhores, quando está meio confuso, vão eliminar as que estão na clara, né? As está claramente ali. Está as claras que não é a resposta correta. Vamos eliminar? A FI não poderia nem ser soldado da PM, pois é cargo privativo brasileiro nato. Ó. Já era. Isso aqui está errado. É melhor você raciocinar com 4 questões ou com 3? Com 3, né? Você já eliminou um, já diminuiu a possibilidade de erro. A FI poderá ser oficial da PM. E aí? A Constituição fala alguma coisa sobre esse oficial da PM, se natural, naturalizado? Fala alguma coisa? Então espera. A FI não poderá ser oficial das Forças Armadas, pois oficial das Forças Armadas é cargo privativo brasileiro nato. Essa resposta é mais convincente, está mais aproximada da realidade da Constituição. Por quê? Ele é brasileiro, né? Naturalizado. Ele é brasileiro naturalizado. Então, para ser oficial das Forças Armadas, tem que ser nato. Beleza? A FI não poderá ser oficial das Forças Armadas. Pode? Não pode. Por quê? Tem que ser brasileiro nato. Tem que ser brasileiro nato. Somente oficial da PM. E eu falo com você, a Constituição fala alguma coisa de brasileiro nato, naturalizado para oficial da PM? Não fala. Não fala. Não fala. Então, quando essas questões estão assim, é pegadinha mesmo. É que para colocar na sua cabeça aquele nó que você fala assim, pô, o que você está querendo? Certo? Mas você tem que lembrar, se está certa, mas está incompleta, ela não está correta. Certo? Em regra. Em regra. Vai ter uma mais completinha, mais bonitinha do que ela. Você vai ter que procurar. Nesse caso, você elimina uma que não tem nada a ver, a que está totalmente errada, a que você sabe que está errada mesmo. Certo? Exclui ela e vai para a próxima. Vai analisar vírgula por vírgula, palavra por palavra, onde é que está o X da questão. Nesse caso aqui foi fácil, porque a FI não poderá ser oficial das Forças Armadas. Realmente, não pode. Então, já eliminei essa, já elimino essa aqui. Certo? Sobrou a B e a C. Certo? A FI poderá ser oficial da PMMG. Fala alguma coisa na Constituição sobre isso? Não, não fala. Mas a Constituição fala da letra B. Oficial, né? Tem que ser das Forças Armadas, tem que ser privativo. É cargo privativo brasileiro nada. Fechou? Letra B aqui, ó. Questão boa de confundir a gente. Pensa num modo borogodó que na hora você está fazendo prova nervoso, né? Aquele friozinho na barriga. Eu gosto de fazer prova, é tanto que esse dia eu fiz prova do Tribunal de Justiça. Foi bem, professor? Nem estudei. Nem estudei. Ah, mas por quê? Primeiro que eu fiz para analista, né? Analista do TJ. Analista do TJ só tem vaga para BH. Eu não tenho sonho nenhum, não tenho perspectiva nenhuma de ir para Belo Horizonte e morar lá. Outra, o salário de analista do tribunal, mesmo que eu ganhe na PM. Não vai mudar nada, né? Pelo contrário, vou ter despesa mudando para BH. Aqui eu tenho casa própria. Mas eu fiz, eu pensei, eu vou lá fazer, porque eu vou sentir aquele friozinho na barriga, vou ter que ser submetido a uma avaliação.
E eu vou com a cara e com a coragem. Vou estudar as matérias de direito que eu sempre estudei e vou lá tentar fazer a prova. Se eu fui bem, se eu fui mal, nem sei, nem corrigi gabarito. Nem lembro, nem sei para onde que fui. Né? Não corrigi nada. Eu só sei que eu fui lá fazer a prova para não perder essa intimidade de prova. Aí você tem que ter essa... tem que estar sempre submetido a teste para você perder o medo. Chegar lá, não suar, né? Passar mal, ir para o banheiro e ficar lá a prova inteira. Né? Como cuidado. Paciência, calma, tranquilidade. Só chegar lá e fazer o nosso com calma e tranquilidade. A última questão aqui para nós ir embora, hein? Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro quando? Marque a alternativa errada. Opa, mudou o comando. Se mudou o comando, você tem que preparar o terreno. É aqui, ó. Faz aqui o seu xizinho, sua borboletinha, sua caveira, para quem é de caveira aí, né? Tem uns caras que é bom. Eu não sei desenhar, então tem que colorir mesmo. Então, nos termos da Constituição. Tiver cancelado sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Tá certo, senhores? Tá certinha. Senhores, toda vez que tiver isso aqui, ó, nociva ao interesse nacional, tiver cancelado, né? Vai exigir o quê? Sentença judicial. Então, raciocínio jurídico. Né? Tá igual na Constituição. Adquirir outra nacionalidade. Em regra, sim. Né? Adquirir outra nacionalidade. Salvo nos casos em que o reconhecimento de nacionalidade originária seja de nacionalidade originária pela lei estrangeira. O que é isso? Eu vou para um país e ele reconhece a minha nacionalidade, né, como nacionalidade originária. Então ele vai ter duas nacionalidades. Qual a sua nacionalidade originária? Brasileiro. Qual a sua naturalidade aqui adquirida? Tal. Então a originária é brasileira. Mas adquiriu outra. Adquiriu outra plenamente possível, desde quando a lei, né, do país estrangeiro, reconhece a nacionalidade originária. Reconhece ele como brasileiro nato, por exemplo. Requerer junto ao órgão competente. E aí? Tá certo ou tá errado? Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro quando requerer junto ao órgão competente. Mas nada a ver, né? Eu vou perder a nacionalidade só porque eu fui lá requerer? Olha a contradição. Quando falo perda, eu tenho um poder aqui que está verticalizando sobre uma determinada coisa. Alguém tem que declarar a perda. Alguém tem que falar assim, opa, você não é mais. É relação de Estado particular. Se eu for lá e requerer, eu tenho essa possibilidade? Imagina aí, nos termos da Constituição, eu posso lá requerer e falar assim, não, eu não quero ter mais, não quero ser mais brasileiro, não. Quer não. Eu vou ficar apátrida. Ou seja, sem nacionalidade? Tem esta possibilidade? Se eu for brasileiro nato? Não tem jeito, gente. Nacionalidade é o vínculo político que vincula, não, ou melhor, o vínculo político que liga a pessoa a determinado estado. Vínculo político que liga uma pessoa a determinado estado. E eu vou ficar apátrida? Tem jeito? Não tem. Raciocínio, né? Se perdeu, tem que ser assim, ó. Algum chefe, alguma autoridade foi lá e determinou. Claro, respeitando, né? Então, a relação de Estado é de cima para baixo. Setinha aqui, ó. Cima para baixo. Eu posso lá requerer? Vou ficar, não quero ser mais brasileiro, não. É tanta corrupção, é tanta falcatrua, é tanta gente querendo ficar só na mamata, que eu não vou. Não. Já era. Não funciona assim. Não posso requerer nada em relação à perda. Eu posso requerer a nacionalidade, né? Desde quando eu não esteja dentro daqueles requisitos lá, preenchidos, aí eu requeiro e tá, pum. Aí você adquirir a nacionalidade. Agora, requerer para não ter, sem estresse, não tem. De imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. É a situação do jogador, né? Você vai lembrar do jogador. O jogador quer porque quer, né,
ter mais uma nacionalidade. Eu vou jogar em outro país e eu quero nacionalizar, né, naquele país para me disputar a Copa. Vou disputar a Copa. No Brasil eu não sou convocado, eu vou, né, ter mais uma nacionalidade. E aí é o seguinte, senhores. Ele vai perder a brasileira? Uns falam que sim, outros falam que não. Mas o certo é que, para a prova, se o Estado impôs, não teve manifestação de vontade. Ele impôs, não teve manifestação de vontade. Impôs naturalização. É a norma, né? Estrangeiro impôs. Como condição, se você não tiver nacionalidade estrangeira, você não fica no meu território. Ele tem outra opção? Ele tem outra alternativa? Não tem. Ele vai ter que nacionalizar. Certo? Ou, perceba que ou para o exercício de direitos civis. Vamos supor que a criança dele nasce lá. Ele não vai poder, né? Ele não vai poder fazer a certidão da criança lá? Vê se tem lógica disso. Por causa dele, a criança vai ser impedida de ter um direito? Não tem lógica, né? Então, senhores, resposta. Tá errada, hein? É a C. Não tem como você requerer para perder sua nacionalidade. Não tem como. Você não pode ser apátrida. Beleza? Fechou? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima na próxima aula. Até mais. Obrigado. Valeu.